Vou conversar logo com o meu amigo, o grande senador da República, Otto Alencar. Otto, bom dia, como vai você, meu amigo? Bom dia, Mário, bom dia a toda a equipe da Metrópole. Um abraço a todos vocês. Aqui em Brasília, aguardando aqui os fatos que estão acontecendo todo dia, tem novidade, Mário. Otto, eu queria que você me atualizasse sobre... Eu estou perdido, porque uma hora vai aquele deputado com o irmão, faz uma denúncia. Daqui a pouco aparece um cabo da PM que inventa uma história, mete uma conversa, uma gravação que não tinha nada que ver. Ontem vai uma criatura, outra lá, que... Rapaz, está uma confusão. O que é que você está enxergando aí como o que está sendo visto e está claro, começando a ficar bem claro na CPI, Otto? Por favor. Então, Mário, olha, primeiro foi o processo propositivo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Qual era o processo propositivo? Era pressionar o governo a mudar o trabalho que estava sendo feito no Ministério da Saúde. Primeiro, obrigar o governo a tomar consciência de comprar as vacinas. Não compraram. Interessante que, quando nós instalamos a CPI, foi quando o Bolsonaro resolveu tomar a decisão de comprar as vacinas. Depois disso, nós começamos a identificar aquilo que nós chamamos de crime contra a humanidade, contra o povo brasileiro. O estímulo lá em Manaus, que se viu do laboratório, para fazer a imunidade de rebanho. Só para você ter uma ideia, o Amazonas tem a maior letalidade do Brasil. De 410 mil pessoas que tiveram a doença, 15 mil foram a óbito. É um quantitativo muito grande. Sumiu uma cidade do interior do Amazonas. Então, por quê? Porque eles estimularam a imunidade de rebanho. Qual era a orientação do Osmar Terra, da Nise Yamaguchi, que o Ministério da Saúde, com o Pazuello, aceitou? Olha, deixa contaminar todo mundo, morre muita gente, mas os outros todos vão ter imunidade e está feito o serviço. Então, foi errado, porque uma doença com essa letalidade tão alta, 2,8% a 3%, não se pode deixar que as pessoas venham se contaminar e morrer. Então, esse crime está configurado. Segundo, o crime da ação. Qual é o crime da ação? Receitar a hidroxicloroquina pelo site do Ministério da Saúde. É errado, até porque a hidroxicloroquina tem efeitos colaterais para quem tem doença do coração, arritmia. Está configurado. Segundo, a omissão por não comprar a vacina, por não comprar o kit de intubação e deixar as pessoas serem intubadas com receber o tubo na traqueia sem anestesia. Então, esses que foram responsáveis por todos os fatos, eles vão responder isso certamente na justiça. Nós vamos encaminhar, primeiro, esses crimes sanitários todos para a Câmara dos Deputados, para a PGR, e vamos fazer também uma representação na Corte de Haia como crime contra a humanidade. São 525 mil pessoas que foram a óbito, e a luta é muito grande agora para que o governo tome consciência da imunização. Estamos com 13% das pessoas que tomaram a primeira e a segunda dose. Isso é muito baixo, muito aquém do que se esperava. E agora, a segunda etapa, Mário, é quando entramos na questão da improbidade administrativa, do tráfico de influência e na corrupção. Está muito configurado isso. Nós já ouvimos algumas pessoas que, por exemplo, o que você falou aí, o Dominguete, é um cabo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, de Alfenas. Como é que ele vem conversar para vender vacina aqui no Ministério da Saúde com o superintendente, com o secretário executivo, com o ministro, com diretores, sem nenhuma representação? É um absurdo. E depois disso, aquela denúncia dos irmãos Miranda. Hoje, fazem 12 dias que o presidente não teve coragem de responder ao Luiz Miranda. Nós estamos fazendo aqui uma contagem regressiva. Os irmãos Miranda acusaram ele de não tomar providência. Ele disse que tomou providência na Polícia Federal. A Polícia Federal disse que não tomou. Depois disse que falou com o Pazuello já estava demitido. Depois falou com o Elcio Franco, também já estava demitido. Então, não encontraram uma saída honrosa para essa atrapalhada toda que aconteceu no âmbito do Ministério da Saúde. Portanto, a CPI vai seguir o curso de identificar o caminho do dinheiro. Só para você ter uma ideia só. Essa empresa Precisa, que ia vender
R$ 1,6 bilhão para o Ministério da Saúde, Mário. O capital social dela é de R$ 500 mil. O dono dela, o Francisco Maximiano, tem 16 empresas. O COAF agora mandou as informações para nós. Ele, em 16 empresas, movimentou R$ 45 milhões, uma empresa com capital social de R$ 500 mil. Então, nós estamos no caminho de ver para onde foi esse dinheiro, para quem foi encaminhado, e esse tráfico de influência todo no Ministério da Saúde. A CPI está andando. Nós vamos prorrogar, vamos ouvir ainda essa semana, hoje, o Roberto Dias, responsável pelo setor de logística, depois, amanhã, a doutora Franciele, e esse é um caso grave, Mário, porque o ministro da Saúde, o atual, mandou ela editar uma norma para quem tivesse tomado a primeira dose da AstraZeneca pudesse tomar a segunda dose de outra vacina, e as mulheres grávidas que se submeteram a isso foram a óbito. Isso é um crime muito grave, mas você sabe que com 525 mil óbitos estão se banalizando a vida, né? Mas o próprio ministro, quando esteve aqui, ele confessou, não, morreram grávidas porque tomaram a segunda vacina, e a norma foi editada pelo Ministério da Saúde. Quem mandou a Franciele fazer isso? O ministro da Saúde. Quando você toma a primeira dose de uma vacina, tem que tomar a segunda dose dela mesma. Se você tomar de outra, desenvolve um processo chamado intercambialidade. Não deve fazer isso. Ninguém deve fazer isso. Até porque, por exemplo, a vacina Coronavac é por inativação do vírus, né? Do coronavírus. Inativação. Já a Pfizer é por RNA mensageiro. Então, da intercambialidade, a pessoa pode ter um processo, como tiveram as mulheres grávidas que foram a óbito. Então, tudo isso está sendo investigado e nós vamos, no final, apresentar um relatório para ser aprovado e encaminhado para punir fortemente aqueles que foram irresponsáveis no trato com a vida das pessoas. Tu me diga uma coisa. Vocês já pediram a prorrogação da CPI. O presidente do Senado disse que só vai examinar isso quando acabar o prazo. Você não acha que isso é uma forma de tentar matar a CPI e servir ao governo? Olha, Mário, eu conversei com o Rodrigo, eu conversei com ele ontem, ele disse que não, que vai prorrogar. Só que pode-se perfeitamente esperar o prazo. Os senadores Alessandro e Cajuru entraram no Supremo, pediram que ele prorrogasse imediatamente. Essa é uma atribuição do presidente, eu confio no presidente, eu acho que ele vai prorrogar, sem nenhuma dúvida, isso, e nós vamos seguir com as investigações. O que pode atrapalhar um pouco, Mário, a CPI é o recesso parlamentar. Nós não vamos poder entrar em recesso parlamentar porque não aprovou ainda a LDO. Só pode entrar em recesso depois de aprovar a LDO. Hoje é que vai se eleger ainda o presidente da Comissão Mista de Orçamento, para depois disso se indicar o relator da LDO e também o relator do orçamento. Então, o que preocupa todos nós é a questão do recesso. Se houver, por exemplo, recesso branco que não aprovou a LDO, nós vamos continuar trabalhando. Até porque é bem provável que tenhamos que ir ao estado do Rio de Janeiro para fazer oitiva em sigilo com o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que ele esteve aqui, está ameaçado lá, ele está com segurança, está buscando uma maneira de não ser agredido, tem uma pressão muito forte, porque ele veio prestar o depoimento. O estado do Rio de Janeiro, você sabe, a pressão lá é muito grande, inclusive, segundo ele, as milícias que foram contrariadas e que tiveram problemas com ele ameaçam constantemente. Portanto, essa oitiva deverá ser em sigilo. Nós vamos, talvez, nos deslocar até o estado do Rio de Janeiro para ouvi-lo outra vez. Outra coisa, o ex-ministro atual, o líder do governo no Senado, Ricardo Barros, toda hora está aparecendo coisa, inclusive quando ele foi ministro. Hoje eu vi, por exemplo, manchete dos jornais dizendo que a Receita Federal está acusando de ter omitido mais de R$ 2 milhões dos rendimentos dele.
Ele indicou gente para o ministério, ele é o principal líder do Centrão. Disseram, inclusive, que ele até disputa com o atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Como é que é? Ele vai ser ouvido? Essa história da propina, US$ 1 pela vacina, Covaxin, essa coisa toda, isso vai ser destrinchado, Otto? Sem dúvida nenhuma. O caso do deputado federal Barros, Ricardo Barros, ele está marcado já para o dia 20 de julho, a oitiva dele. Só que antes disso, nós vamos ouvir algumas pessoas que tiveram relações com ele no período que ele foi ministro da Saúde, e esse período foi um período que, inclusive, essa empresa Precisa vendeu R$ 20 milhões de medicamentos para a cura de doenças raras e não entregou essa medicação. Tudo isso tem que ser visto, né? É lá atrás, mas tem que ser visto. Ele terá o direito de defesa. Agora, essas indicações todas, Mário, de pessoas que tiveram problemas na gestão, o tráfico de influência e improbidade administrativa, tem outros atores que também indicaram. Sobretudo, a responsabilidade de quem foi a responsabilidade de indicar tantos militares que são envolvidos nesse processo. Quem indicou os militares foi o Pazuello, o presidente da República. O coronel Marcelo Blanco, que estava lá no jantar para a venda dessas vacinas com $1 de propina, ele foi indicado pelo Pazuello. O próprio Elson Franco, que fez tráfico de influência, todos esses que tiveram lá participação, eles foram indicados também pelo Pazuello. Aliás, o Pazuello, Mário, quando ele saiu, ele disse que ia sair porque ele não queria pagar o pichulé. Me lembro. Naquele momento, se tem um presidente da República responsável, ele mandava investigar. Ia perguntar ao Pazuello quem foi que estava pressionando ele para ter essa propina. Não fez isso, ficou na omissão. Depois veio o Luiz Miranda, denunciou. O presidente também não tomou providência. Certamente é um caso para se investigar de prevaricação do presidente da República, né? Lamentável isso, eu não gostaria de estar vivendo esse momento, não, porque quando você tem um país nessa situação, você quer um líder que tenha sintonia com as dificuldades do povo, com as dores do povo, que possa resolver essas dificuldades todas, saúde, desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, e o presidente está muito à margem disso, muito à margem, com os problemas que cercam ele no Palácio Planalto e que envolvem, inclusive, pessoas do seu grau familiar. Mas tem outras pessoas que indicaram também, que se diz responsável por essas pessoas, o próprio ministro Onyx tem indicações dentro do Ministério da Saúde. Na verdade, o que aconteceu lá foi uma disputa muito grande entre os que chegaram, indicados pelos militares, e os que lá estavam, né? Inclusive esse que vai ser ouvido hoje, o Roberto Dias, que é o diretor de logística. E tem outras pessoas que continuam no Ministério da Saúde. Esse momento que nós estamos investigando, daqui a mais ou menos 15 dias, nós vamos ter muitas coisas, até porque chegaram já quebra de sigilo bancário de algum desses investigados, chegaram também quebra de sigilo telemático também, nós estamos vendo já as mensagens. Esse Dominguete, esse é um atrabiliário 5 estrelas, esse cara é da polícia, não sei como ele continuou na polícia de Minas Gerais, com processo, com uma série de problemas que ele tinha, e continuou servindo lá a Polícia Militar do Estado de Minas. As Forças Armadas militares acabaram sendo envolvidos. Você não acha que isso é péssimo para as Forças Armadas ter membros da sua corporação, da reserva ou da ativa, envolvidos em histórias como essa? Eu acho que sim. Eu acho que sim, até porque o próprio Pazuello, quando compareceu aquele comício lá no estado do Rio de Janeiro, com o presidente da República, foi submetido a um inquérito dentro do Exército. O Exército não puniu. O vice-presidente da República, Mourão, disse que ele tinha que ser punido, né? Que ele tinha que botar a cabeça no cutelo, não teve absolutamente nada. Ele não foi punido. Fizeram uma investigação e levaram isso para ser aberto daqui a 100 anos. Como é que nós vamos saber o que aconteceu e por que aconteceu essa situação de o senhor general
Pazuello infringir o regimento disciplinar do Exército Brasileiro e não ser punido. Eu acho que isso, de alguma forma, é um colegiado, Mário. Todo colegiado, eu digo sempre, tem santo, tem demônio. E quando aparece um demônio, é o Exército mesmo, que cria problema para o Exército. É isso aí. Os caras que estavam lá no Ministério da Saúde criaram os problemas. Pazuello não foi um bom ministro, o Elcio Franco criou problema, esse Marcelo Branco, tenente-coronel, está envolvido nesses atos aí de suspeita de corrupção. Tem também um comandante Guerra, está envolvido nesse processo também da venda das vacinas, com a Davat lá dos Estados Unidos, né? Foi ele que organizou tudo isso. Tem a influência também do pastor Hamilton, que tinha, olhe bem, tinha uma secretaria nacional de desenvolvimento humanitário. Parecia que a coisa de governo não era coisa de governo. Ele tinha uma influência muito grande também no Ministério, ou seja, todo mundo mandava. Só quem não mandava era o Pazuello, porque obedecia às ordens, inclusive do gabinete da sombra, o gabinete paralelo, que orientou a imunidade de rebanho errada, equivocado, a hidroxicloroquina, que não resolve, é uma medicação ineficaz, que orientou uma série de coisas equivocadas, erradas, que nós já descaracterizamos aqui nas últimas que viemos. Eu sou médico, né, e do grupo dos 11 senadores tem lá o Humberto, eu fiquei responsável para mostrar os erros que foram orientados do ponto de vista médico, nesse período todo aí que teve à frente o Eduardo... Mas vem cá, você já conseguiu provar que você é médico? Porque tem gente que está chamando você de Horto Alencar. E tem gente que diz que você não é médico porra nenhuma. Você é médico... Uma fake news dizendo que eu não era médico, que eu não era ortopedista. Olha bem, eu fui professor da Universidade Federal da Bahia, professor assistente. Aí o bolsonarista pegou e botou uma fake news que eu não era ortopedista, que eu não era médico. Só para você ter ideia, Mário, eu recebi no meu Instagram, no meu Face, 15.820 ameaças, que a gente chama cyberbullying, de morte, de costurar minha boca, de me pegar e tal, isso aqui. Mas como eu já estou nessa vida há 35 anos, já fui ameaçado várias vezes, e segundo o meu avô lá do interior da Bahia, ameaça só vale com 10 de frente, eu fico descansado, eu acho que não vai acontecer nada, não. Mas vem cá, e aquela história daquele senador baixinho que deu uma bigada lá no deputado Luiz Miranda, você foi logo dizendo, comigo não. Foi. Ele é o Marco Duval, ele tinha mania, ele é policial federal, ele fez curso aí de lutas e tal. Ele gostava de intimidar um ou outro que chegava. E nesse dia ele pegou o Luiz Miranda e deu um golpe que eu não conhecia, golpe de barriga. Eu conhecia outros golpes de capoeira, de karatê, né, de jiu-jitsu. Mas depois eu disse a ele, olha, não vem me intimidar não, que eu não vou correr de você de jeito nenhum. Depois ele me encontrou na sala do cafezinho, conversou comigo, ficou legal e tal. Hoje está tudo certinho, não vai dar barrigada mais em ninguém, não. Acho que vai ficar mais tranquilo agora. Eu fiquei agora, porque você falou, com receio desse tal recesso, porque você sabe, se interromper essa CPI, ela vai morrer. Porque depois, para começar, aí já foi, já passou, já... rapaz. Você acha que tem solução para isso, Otto? Olha, Mário, não votou ainda, nem vai votar tão cedo a LDO. Então, se tiver um recesso, é um recesso branco. Na minha análise, dentro do regimento aqui do Senado Federal, ter um recesso branco, a Comissão Parlamentar de Inquérito pode perfeitamente funcionar. Esqueci o número do artigo que tem, mas pode funcionar perfeitamente. Nós vamos funcionar, nós queremos funcionar. É um sacrifício muito grande, inclusive de risco, né? Apesar de ter tomado já 2 doses da vacina, aqui em Brasília tem muitos casos recorrentes de Covid-19, inclusive com reinfecção. É uma doença nova ainda, que não está completamente dominada as suas manifestações clínicas, todas as sequelas que deixam no organismo das pessoas, né? Ela ainda tem muito ainda que se conhecer a respeito dela, mas nós estamos dispostos, não faltamos nunca, em momento nenhum, estamos encarando isso com muita pressão. O governo federal ameaça de todas as formas. Agora mesmo, Mário, todos os estados da federação
tiveram direito a empréstimo pelo BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para estruturação e modernização da Secretaria de Fazenda do ponto de vista fiscal. Todos tiveram. Nós lutamos aqui para conseguir esse empréstimo, 40 milhões de dólares. O ministro Paulo Guedes, com quem eu tenho uma boa relação, mandou para a Casa Civil, para o presidente da República. Eu sou presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, fiz uma sessão para apreciar autoridades, né, na segunda-feira à tarde, e esperei que o presidente da República mandasse um empréstimo da Bahia, de 40 milhões de dólares, para essa finalidade. Sabe o que aconteceu, Mário? Ele disse que para a Bahia não mandava, não. Olha bem, empréstimo, não é fundo perdido, não é nenhum favor que o Bolsonaro está fazendo à Bahia. Ele marca a Bahia com uma raiva do povo baiano muito grande. Não sei por que acontece isso. Ele devia ser o presidente do Brasil. Até porque quando a pessoa ganha a eleição, ele tem espírito público, ele é um estadista, ele tem consciência, tem que ter consciência, que ele vai ganhar com a maioria, mas depois vai governar para vencedores e vencidos. Claro. Todo mundo tem direito aos benefícios do governo. E ele não podia fazer isso com a Bahia. Tanto que eu esperei que ele mandasse, depois eu recebi um recado, o presidente mandou ele avisar que não vai mandar o empréstimo da Bahia, não. Nós não vamos nos dobrar ao Bolsonaro por causa disso. Nem pense ele que a gente vai recuar do que nós estamos fazendo. Ele vai ter que respeitar a Bahia. E o Estado da Bahia, o governo da Bahia, através do governador Rui Costa, tem feito um bom trabalho e haveremos de superar esse... Você se lembra, Otto, de Michel... recurso para a Bahia, absolutamente. Michel Temer, para liberar um empréstimo do Banco do Brasil, precisou ser a Justiça mandar liberar. Você lembra disso, não lembra? Lembro. Agora, Otto, tem uma coisa aqui recorrente, inclusive alguns senadores têm falado, que é o tal processo dos respiradores comprado pelo consórcio Nordeste. Como não se tem notícia nenhuma do andamento disso, toda vez que se quer atacar os governadores do Nordeste, especialmente o governador da Bahia, até senadores aí colocaram vídeo, falaram, mostraram uma reportagem da TV Bahia. Você não acha que isso deveria ser informado? O que é que aconteceu, o que está acontecendo, em que pé está? Porque como eles não têm defesa para aquilo, e não é do âmbito dessa CPI examinar isso, mas eles puxam politicamente, do ponto de vista deles, eles estão corretos. Você não acha que isso deveria ser esclarecido? Olha, Mário, o governo, o governador Rui Costa e também o pessoal que representa aí a secretaria responsável, que ficou já explicou isso. O que é que aconteceu, Mário? Aconteceu que, em março do ano passado, tinha que se comprar respiradores. Só que um grupo de empresas forjaram empresa de fachada. Como é o caso dessa Precisa aqui, ela ia receber 1,2 bilhão. Se não fosse a CPI, ela ia vender as vacinas, não ia entregar e ia ficar com dinheiro. Porque ia pagar antecipado 45 milhões de dólares numa empresa de fachada em Singapura chamada Madison Biotech. Ia pagar antecipado. O que aconteceu lá atrás, em 2020, em março? Para comprar respiradores. Naquele sufoco, as pessoas morrendo sem respiradores. Essa empresa de fachada apareceu, mostrou um portfólio bonito e tal, que tinha como oferecer, foi dispensado de estação, comprou, pagou e caiu no golpe. Fraudaram tudo e caiu no golpe. O governador Rui Costa fez o quê? Acionou a Polícia Civil e mandou investigar. Prenderam todos aqueles que fraudaram. Você está lembrado que prenderam. E depois essas pessoas, inacreditável, foram soltas. Eu me lembro disso. Foram soltas e deveriam estar presas já perto de fazer a delação para devolver o dinheiro. Esse processo foi avocado aqui para Brasília e hoje o relator dele é o ministro Og Fernandes, que está relatando isso. O governo, no afã de comprar os respiradores, tomou esse golpe. E, inclusive, esses recursos foram recursos
do Estado, não foram recursos federais. Tanto que os senadores aqui ligados a Bolsonaro falam em recursos federais, mas não foram recursos federais. Foi em março. Sim, mas o Estado chegou a fazer um processo. Teve reunião, já teve várias reuniões. Eu sei, Otto, mas Otto, o Estado chegou a contratar um escritório de advocacia, se não me engano, no exterior, para defender o consórcio e o governo da Bahia. E não tem notícias, então isso fica sempre. E eu recebo, você não pode imaginar, os bolsonaristas aqui, a maior parte das mensagens que eles falam quando aparecem essas falcatruas todas aí, e os respiradores, cadê os respiradores, cadê os respiradores, entendeu? No meu entendimento, eu acho que há falta de informação atualizada sobre isso, Otto. Acho que o próprio governo do Estado, através da Secretaria de Comunicação, deveria soltar uma nota explicando o que aconteceu. Na verdade, quem dispensou a licitação e foi comprar caiu no golpe. Não vejo má fé nisso, acho que nenhum desses funcionários, inclusive os que foram afastados, tiveram intenção ou dolo de comungar no momento de comprar respirador para salvar vidas, de concordar com isso. Agora, aconteceu, e essas empresas, é o caso que está acontecendo aqui em Brasília com a Precisa. Se não fosse a CPI, o governo ia pagar adiantado 45 milhões de dólares. A CPI foi o que segurou isso. Tanto dessa empresa Precisa, que ia vender AstraZeneca, sem ir, não ia entregar, como a da Covax. A Covax, 1 bilhão e 200 milhões de reais para 20 milhões de dólares. Pra você ter ideia, Mário, nessa questão da Covax, o ex-chanceler Ernesto Araújo, ele fez a advocacia administrativa. O presidente também mandou uma carta para o premier indiano, dizendo, olha, a Covax eu coloquei aqui no Programa Nacional de Imunização. E aí? Mas é política isso mesmo. Olha, aqui tem um ouvinte, Marijane, médico lindo, lindão. Amo Otto, meu senador, meu governador. Opa aí, você vê que o tempo passa, o tempo voa, mas tem muita gente aqui dizendo assim, agradeça a Otto pelas aulas na CPI. Hoje sabemos mais sobre o governo através da CPI. E ele pergunta também como é que você aguenta os senadores bolsonaristas. Democracia é assim mesmo, né, Otto? Tem que conviver, né? Pois é. Tem que conviver. Eles agridem muito, falam muito, mas isso tem que responder dentro daquilo que você tem de conhecimento, né? Acho que o parlamento é para discutir, debater e apresentar suas razões. Agora, duas últimas perguntas, Otto, porque o tempo acabou. Duas últimas perguntas. Vai responder juntas e não me enrole. Primeiro, você é médico formado. Segundo, você vai ser candidato a governador da Bahia? Como? Não viu, não? Eu sou seu candidato. A pergunta, você é médico formado? Você vai ser candidato a governador da Bahia, Otto? Eu já lhe disse que eu vou responder isso em 29 de março de 2022. 29 de março é uma data simbólica para mim, mano. Foi quando eu lancei minha primeira candidatura a deputado estadual, lá em Rui Barbosa, na cidade onde eu nasci. Então, eu vou esperar esse momento, e nesse momento tomar decisão. Mas eu tenho certeza absoluta que haverá unidade, nós não vamos, de jeito nenhum, ultrapassar o limite da razão, da consciência, do entendimento também, da maneira correta de proceder nas conversas entre todos aqueles que vão participar dentro do grupo. Aquele que tiver melhor lá tem condição de ser candidato ou não. Mas você me conhece, sabe que eu não levo isso como obsessão, até porque a obsessão cega, né? Quando você tem obsessão, verdade. Eu conheço você cega. É verdade. Eu só me lembro de você, foi em 85, quando você tomou a primeira surra nas urnas de Salvador. Mas isso Mário, você fica metendo o dedo na ferida. Você foi candidato a prefeito de Salvador. Eu fui candidato a vice-prefeito de Edivaldo Brito. Você deu uma sova na gente, com quase 300 mil votos. E toda vez que eu vou falar com você, você tem que meter o dedo na ferida e dizer que eu fui derrotado. A minha primeira eleição
Eu fui derrotado, fragosamente derrotado. E toda vez isso, quer dizer, quer que eu te devendo, não pago ainda as porradas que eu já tomei de você. Eu, Edivaldo Brito, andando aqui pela rua de Salvador, eu saudava Mário Kertz, eu lembrei 85, foi a primeira lição que eu tomei, não suba no ringue para brigar com quem você não aguenta. Aliás, Mestre Bimba, com quem eu fiz capoeira, dizia o seguinte: quando a briga não é boa, recuar também é golpe. Então, se a briga não for boa, melhor você recuar para não apanhar, porque fica feio apanhar, né? Um abração para você, meu amigo, minha admiração, Valeu, meu carinho, meu afeto a você, viu, Otto? Queridíssimo. Tá bom, meu irmão. Grande muito obrigado, Mário, pela oportunidade aí que você me dá. Falar com o povo da Bahia, desejar que Deus possa se apiedar de nós todos para nos livrarmos dessa pandemia, dessa situação tão grave que a gente está vivendo agora, que machuca muito, corta o coração da gente, né? Ver tantas pessoas morrendo aí por dificuldades de atendimento, de UTI, e com a doença muito grave, tão cedo a ciência não vai dominar. Um abraço para você, bom dia, muito obrigado.